O empate do Internacional em casa contra a equipe do Vasco da Gama ligou alertas para os jogos decisivos pela Copa do Brasil e pela Libertadores que o Inter tem pela frente. Isso foi diagnosticado pelo técnico Roger Machado, que entendeu que a equipe entrou com um nível de concentração abaixo do necessário e que isso será corrigido para as próximas partidas. Roger Machado cobrou geral no vestiário e falou sobre o impacto que um início sonolento de jogo, como contra o Vasco da Gama, pode ter no descanso e no aspecto físico para as partidas contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O treinador também explicou o porquê coloca Wesley como um ponta direita e também falou sobre a projeção para as próximas partidas onde as competições se afunilam. Copa do Brasil, Brasileirão e também Libertadores da América. O ambiente no vestiário não era tão satisfatório, a ponto de nenhum jogador se manifestar na zona mista, e reclamações contra a arbitragem também aconteceram. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 27 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter empatou em 1-1 com o Vasco da Gama, dentro do Beira-Rio. Um jogo muito maluco. O Inter começou jogando muito mal a partida. Leva um gol, depois melhora, é melhor do que o Vasco, consegue o empate, mas não consegue a virada e fica mesmo no placar de 1-1. Muitas reclamações em cima da atuação do Inter. Eu gravei, logo depois que o árbitro apitou o final da partida, um vídeo relatando quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos da partida, mas tentando pegar o copo meio cheio, porque no final das contas, o Inter fez um bom jogo contra o Vasco da Gama, depois dos 30 minutos horrorosos que iniciaram a partida. E eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei logo depois do jogo, é só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos para a repercussão do vestiário colorado. O Carboneiro, que começou o jogo no banco de reservas, entrou no segundo tempo e foi o melhor jogador do Inter em campo, disse que foi ele quem pediu ao Roger Machado para não começar jogando, que ele estava sentindo um desgaste da sequência de 3 jogos que teve. Ele não tinha uma sequência já há bastante tempo, porque ele teve um problema de lesão durante a parte final do primeiro semestre, voltou agora, jogou 3 partidas, pediu para descansar, e o Roger disse, olha, se precisar eu te coloco. Precisou, ele entrou no segundo tempo, mas foi um pedido do próprio jogador e não uma estratégia do Roger Machado. E aí, isto foi admitido pelo próprio Carboneiro em entrevista na saída de campo, e a gente teve a entrevista coletiva do Roger Machado, com pontos importantes a serem abordados, tá? E assim, o Roger não ficou satisfeito com o que o Inter apresentou dentro de campo. Isso ficou claro. Por mais que o Inter tenha jogado 60 minutos melhor do que o Vasco da Gama, os 30 minutos iniciais deixaram o Roger bastante irritado e fez com que o Roger fizesse cobranças no vestiário. E ele relatou como que foi esta cobrança no vestiário. Ele diz que a conversa de intervalo foi nessa linha, que as questões táticas eram possíveis de serem resolvidas por ele e Roger. Agora, o nível de concentração que os jogadores não tiveram, eram eles que precisavam voltar. E foi isso que o Roger colocou para os jogadores. A concentração, eu não vou conseguir fazer com que vocês voltem melhor. Cabe a vocês. E precisa melhorar porque entraram muito desconcentrados. O Roger ainda falou que isso pode fazer com que a gente leve desgaste para o próximo jogo. Esses 30 minutos talvez foram os piores do ano. E o nível de prontidão que o Vasco disputou foi diferente dos nossos até os 30 minutos. E poderia ter determinado o placar até os 30 minutos. Ele falou um pouco sobre o jogo, da dificuldade de enfrentar os times do Diniz, porque eles controlam muito bem a bola. Mas depois ele voltou a falar das cobranças feitas ao que o Inter jogou no primeiro tempo. Ele disse que o Vasco entrou em um nível de competitividade acima por estar na zona de rebaixamento. E nós, com 3 vitórias consecutivas, achamos que as coisas iam se resolver naturalmente. E não é assim que funciona. Dito isso, ele disse, o Roger, que bom que isto aconteceu nessa partida, para a gente ligar o sinal de alerta e não voltar a acontecer nos jogos decisivos da temporada. Esse foi o resumo do Roger Machado, tá? Entendeu que o time entrou muito desconcentrado,
mas que isso foi um sinal de alerta ter acontecido justamente nessa partida, tá? Ele falou, por exemplo, e foi questionado sobre como garantir que o Inter não vai entrar assim nos jogos decisivos. Qual é o verdadeiro Internacional? E o Roger disse, me agarro no que o time apresentou nos momentos mais decisivos. O jogo contra o Bahia, pela Libertadores da América, o jogo contra o Nacional do Uruguai, pela Libertadores da América, os jogos das finais do Campeonato Gaúcho, que foram os momentos decisivos do Inter e que o grupo deu resposta. É nisso que se agarra o Roger Machado, já para o confronto de quarta-feira contra a equipe do Fluminense, tá? Dito isso, o Roger também foi questionado sobre a utilização do Wesley, tá? Que não tá rendendo bastante, não tá rendendo bem, tem atuado pelo lado direito e começou de novo hoje jogando pelo lado direito com o Gustavo Prado pelo lado esquerdo, dentro dessa ideia de tirar o Carboneiro da partida por um descanso. E o Roger disse que se pro Wesley não é muito confortável jogar pela direita, pro Prado não é nada confortável jogar pela direita. Que ele tem dado a prioridade pro Wesley atuar do lado direito, mesmo não sendo o seu lado mais confortável, porque ele é o que se sente melhor ali, em comparação com o Carboneiro, em comparação com o Gustavo Prado, em comparação com os outros jogadores. E por isso é que o Wesley tem jogado pelo lado direito, entende que sim, o Wesley tem jogado bem, tem ajudado o time, mas que tecnicamente não vive o momento do ano passado, que as finalizações não estão entrando, mas que em algum momento elas vão voltar a entrar e o Roger não entende que isso é algo relacionado ao lado de campo que ele atua, tá? Houve bronca com a arbitragem, tá? No bastidor, o Inter reclamou, achou a arbitragem confusa, que inverteu faltas, que não deu o tempo de acréscimo necessário. Essas foram as reclamações, tá? Do Inter no bastidor em relação à arbitragem, mas todos destacam, não foi decisivo no resultado do jogo. Atrapalhou, foi atrapalhado, mas não foi decisivo no resultado do jogo, a opinião do Inter sobre a arbitragem. Agora, o ambiente ele não estava tão bom assim, a ponto de nenhum jogador conceder entrevista na zona mista após o jogo. Tanto para a Cazé TV, para os veículos do Inter, para as rádios que estavam lá, ninguém concedeu entrevista. Todo mundo foi embora em silêncio. E o Inter tem agora uma decisão na quarta-feira contra a equipe do Fluminense. O clima no vestiário, ele teve essa cobrança por parte do técnico Roger Machado. A gente não sabe até que ponto foi essa cobrança, mas nenhum jogador do Inter concedeu entrevista depois, o que não é exatamente usual. Mas foi um ambiente de cobrança pelos 30 minutos que o Inter teve iniciais e que foram bem abaixo do esperado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta segunda-feira, que a gente vai ter jogos pelo Campeonato Brasileiro na terça, tem Grêmio e Fortaleza, mas a gente vai ter pelo Brasileirão da Série B, Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Odd do Avaí 1,73, empate 3,35, Botafogo 4,75. Paysandu e Atlético Clube. Odd do Paysandu 2,12, empate 3,15, Atlético 3,35. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!